Nesse vídeo, apresentaremos um pouco sobre o Renascimento, humanismo, reforma e contra-reforma. Iremos iniciar falando um pouco sobre o Renascimento. A Renascença, também chamada de Renascimento, é o período compreendido entre os séculos XV e XVI e leva esse nome por significar a retomada dos valores greco-romanos. Desencadeou um movimento conhecido como humanismo, indicando a procura de uma imagem do ser humano e da cultura, em contraposição às concepções predominantemente teológicas da Idade Média e ao espírito autoritário delas decorrente. Embora a Renascença não fosse irreligiosa, há um esforço para superar o teocentrismo, ao se enfatizarem os valores antropocêntricos, propriamente humanos, mas terrenos. O Renascimento foi um período de contradições típico das épocas de transições. A classe burguesa, enriquecida, assumia padrões aristocráticos e aspirava a uma educação que permitisse formar o homem de negócios, ao mesmo tempo capaz de conhecer as letras greco-latinas e de dedicar-se aos luxos e prazeres da vida. Por outro lado, as escolas religiosas multiplicavam-se na Europa e no resto do mundo colonizado. Essa sociedade, embora rejeitasse a autoridade dogmática da cultura eclesiástica medieval, manteve-se ainda fortemente hierarquizada. Excluía dos propósitos educacionais a grande massa popular, com exceção dos reformadores protestantes, que agiam motivados também pela divulgação religiosa. Humanismo. O humanismo é uma postura ética, cultural, filosófica e artística surgida no século XV na Europa, que enfatiza a importância dos próprios seres humanos como fonte de formação de valores. O humanismo é tido como uma visão progressista, contrária ao sobrenaturalismo, crença na existência e participação de entidades sobrenaturais nos eventos mundanos. Tendo em vista que a corrente humanista teve início durante o Renascimento, a mesma contribuiu para a diminuição da influência da Igreja na época. Com fundamentos antropocêntricos, a filosofia humanista oferecia novas formas de reflexão sobre vários aspectos da vida e logo encontrou manifestações nas artes, literatura e filosofia. Reforma e contra-reforma. Na Idade Média, o fato mais marcante era a existência do teocentrismo, em que Deus era o centro de todas as coisas. A Igreja Católica exercia grande influência sobre o poder econômico, social, político e literário, tanto que as primeiras narrativas e escritos de que se tem registros foram adaptados por leituras cristãs, que eram realizadas pelos monastérios fundados por Santo Agostinho. Também não havia espaço para discordância, ou seja, todos tinham que concordar com aquilo que a igreja acreditava ser correto. Que as pessoas que pensavam o contrário eram perseguidas. A Igreja Católica Romana condenava a riqueza, tanto que a avareza é um dos 7 pecados capitais. O poder político e econômico era centralizado pelo clero da Igreja Católica. Um importante monge chamado Martinho Lutério, descontente com as decisões e imposições da Igreja Católica Romana, decidiu escrever 95 teses contra a venda de indulgência, perdão temporário da Igreja pelos pecados. Lutério e aqueles que seguiam seus ensinamentos foram chamados de luteranos. Lutério foi condenado pelo imperador Carlos V a pedido do Papa Leão X. Esse fato se tornou público, ficando conhecido como Reforma. Dessa forma, surgiram os protestantes, como forma de ataque ao catolicismo. A Igreja Católica Romana não aceitava nenhuma posição contra os seus dogmas e logo partiu para a contra-reforma.
preocupada com a rápida propagação dos princípios protestantes na Europa, o Papa Paulo III iniciou um movimento voltado para a reversão do processo inaugurado pelas preposições de Martinho Lutero. A Contra-Reforma deve ser inicialmente entendida como um movimento voltado para um autoexame proposto pela Igreja de Roma, para reconhecer os erros táticos da instituição, percebendo nas críticas dos reformadores evidências para a reflexão da conduta moral e espiritual do clero. Paralelamente, nesse contexto, a Igreja de Roma procurava adotar estratégias que inibiam o processo de propagação das ideias protestantes. Em 1534, a Igreja Católica reconheceu a criação da Companhia de Jesus, organizada por ex-combatente espanhol, Inácio de Loyola. Estruturada sobre rígidos parâmetros de disciplina, dedicação e obediência, os jesuítas, como missionários, defenderam o fortalecimento da doutrina cristã-católica na Europa e desempenharam um expressivo papel no processo de catequese no universo colonial americano. Em 1542, o Papa Paulo III restaura o Tribunal da Inquisição como forma de intimidar e conter a atuação daqueles que confrontavam os dogmas da Igreja. Através do conjunto das medidas adotadas no contexto da Contra-Reforma, a Igreja procurou, portanto, minimizar a expansão do movimento reformista na Europa. Educação no Renascimento. O nascimento do colégio. Os mais ricos continuam sendo educados por preceptores em os seus próprios castelos. A pequena nobreza e a burguesia também queriam educar os filhos e o encaminhavam para a escola, na esperança de melhor prepará-los para a liderança e administração política e dos negócios. Educar nesse período se tornava-se questão de moda e uma exigência conforme a nova concepção de ser humano. O aparecimento dos colégios no século XVI até o século XVIII foi um fenômeno paralelo ao surgimento de uma nova imagem da infância e da família. As crianças começam finalmente a ser notadas, a serem vistas sobre um novo olhar, distinto daquele da Idade Média. As universidades continuavam decadentes, impermeáveis à novidade. Educação leiga. A maioria dos colégios continuavam por conta das ordens religiosas. Isso significa que nem sempre os ideais renascentistas eram implantados. Entretanto, algumas escolas humanistas foram criadas como resposta de iniciativa para alguns leigos. Só no século XVII apareceram as primeiras academias científicas, quando ocorreu o chamado Renascimento Científico. Educação religiosa reformada. A Reforma Protestante criticava a Igreja medieval e apresentava uma proposta de retorno às origens pela consulta direta ao texto bíblico, sem a intermediação dos sacerdotes católicos. O humanismo influencia, portanto, também o plano religioso. Há uma defesa da personalidade autônoma, repúdio à hierarquia e um incentivo de que os fiéis busquem sua relação pessoal e direta com Deus. A educação torna um importante instrumento para a reforma, uma vez que a grande ênfase desse movimento estava no acesso igualitário da leitura e interpretação da Bíblia. Reação católica aos colégios jesuítas. Os colégios jesuítas são uma reação à educação reformada. Além disso, exerceram forte influência não só na concepção da educação na Europa, mas também no Brasil.
Inácio de Loyola vê-se desafiado por essa causa e funda a Campanha de Jesus em 1534, com o apoio do Papa III em 1540. Inicialmente, o objetivo da ordem era a propagação da fé, a luta contra os infiéis e hereges. Logo que perceberam os adultos eram mais resistentes, voltaram para os jovens, tendo nas escolas a grande ferramenta para moldar as jovens mentes. A secularização do pensamento. A produção intelectual do Renascimento demonstrava interesse em superar as contradições entre o pensamento religioso medieval e o anseio da secularização da burguesia. Nesse contexto de crítica à tradição medieval, a educação procurava bases naturais, não religiosas, a fim de se tornar instrumento adequado para a difusão de valores burgueses. Apesar de todo o afã por conhecimento, não havia propriamente uma filosofia da educação como sistema coerente e organizado, com exceção de Vivens, Erasmo, Rabelais e Montaigne. A pedagogia da Contra-Reforma. Para os católicos adeptos da Contra-Reforma, a intenção era estudar os autores greco-romanos, mas de acordo com um olhar religioso que pudesse adaptá-los às verdades eternas da fé. Por isso, estudavam Platão e Aristóteles sob o viés cristianizado de Santo Agostinho e Santo Tomás. Nem todas as orientações religiosas, no entanto, distanciaram-se tanto do humanismo renascentista. Uma exceção foi a Congregação do Oratório, que no século XVII buscou conciliar os ideais da religião às ideias da pedagogia humanista. Outro exemplo são os franciscanos, que na escola de Oxford demonstraram interesse pelas ciências experimentais e pela atuação social. Em suma, o Renascimento foi um período de contradições, devido à época de transição, enriquecimento da burguesia, aspiração de educação por parte da burguesia para controlar seus negócios, multiplicação das escolas religiosas na Europa e no resto do mundo colonizado, e recusa dos valores dogmáticos impostos pela Igreja.